Aí, galera do Samovar, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do nosso debate. Episódio 6, eu acho, já tá bastante episódio. A gente vem aqui falando nossas opiniões sobre as coisas que acontecem no mundo do futebol, sobre várias coisas, resultados, placar, jogos bonitos, jogos feios de campeonatos do mundo todo. E hoje aqui a gente está com mais um episódio e dessa vez está eu e o Mordida. Fazia tempo que eu não fazia no nosso debate, aí agora eu estou aqui com o Mordida. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e bem-vindo ao nosso quadro, Mordida. Mano, brigadão. Eu tô bem animado para começar o debate. Tô bem feliz que a gente tá aqui. Vamos falar da semana aí do futebol. Foi uma semana bem legal, cara. Teve Libertadores, teve Champions e teve Brasileirão. Você quer começar por qual? Mano, bora começar pelo Campeonato Brasileiro. Claro, Passa claro. os jogos aí, velho. Passa os jogos aí, os resultados. Então, o Atlético Paranaense perdeu na Arena da Baixada por 1-0 pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro seguindo o São Paulo na vice-liderança. O Bragantino ganhou em casa, lá na Bia Bichedi, de 2-1 contra o Fortaleza. O Internacional ganhou do Botafogo com aquele gol estranho lá que rolou foi o gol da virada lá no Beira-Rio. O Palmeiras ganhou de 3-0 no Allianz Parque contra o Bahia. O Goiás empatou com o Grêmio em 0-0 no Serrinha, aliás, no Serra Dourada. O Ceará perdeu em casa, lá no Castelão, contra o Atlético Goianiense por 2-0, 2-1, aliás. O Flamengo ganhou de 4-1 no Maracanã contra o Santos. Santos que estava com um time muito desfalcado. O Corinthians ganhou o clássico de 1-0 lá na Arena Corinthians, aliás, né, o Química Arena agora. E o Sport ganhou de 1-0 contra o Curitiba lá na Ilha do Retiro. E o Vasco empatou em 1-1 em casa, lá em São Januário, contra o Fluminense no Clássico Carioca. Qual que você quer começar conversando? Então vamos começar falando de Corinthians, né? Porque eu tô aqui com a camisa, eu sou corintiano, então eu assisti o jogo. O Corinthians conseguiu ganhar de São Paulo, né? Manteve o tabu do São Paulo de nunca ter ganho na Arena Corinthians. Aliás, Neoquímica Arena, né? Agora trocou. São Paulo não conseguiu ganhar, mas o Corinthians voltou com aquela famosa tática antiga, a retranca, né? Que funcionou muito pro time. Tentaram mudar isso, só que, né, o Corinthians funciona desse jeito, então acho melhor essa retranca mesmo, na minha opinião, claro. O São Paulo foi muito mal na partida, o São Paulo não conseguiu criar bem, começou a criar no segundo tempo, só que aí o Corinthians também ia para cima. O Camacho perdeu uma grande chance que o Volpe tentou sair jogando do nada, ninguém entendeu. O Casares roubou a bola e o Camacho arrasou demais e acabou perdendo. Mas o Corinthians poderia ter ganho de 2-3-0 se fosse mais competente nos chutes. E o Otero fez um lindo gol, um golaço de contra-ataque. E é isso, o Corinthians está voltando a jogar bem. 4 jogos e nenhuma derrota, os últimos 4 jogos, né? São 2 empates e 2 vitórias. E eu acho que o Corinthians está evoluindo e pode fazer um bom trabalho. E se fizer um ótimo trabalho, Wagner Mancini pode tentar pintar uma classificação para uma Libertadores. Se fizer um trabalho excelente. Então, cara, o Mancini, que chegou muito questionado, vem fazendo um grande trabalho. Ele pegou esse Corinthians, realmente mudou. O Corinthians não era esse time tão consistente que se mostrou nesse último clássico. Eu não diria que foi total retranca. Eu vi um Corinthians que apertava na marcação, jogou no contra-ataque, um jogo muito eficiente, praticamente inibiu os ataques do São Paulo por completo. Tanto que o São Paulo não teve grandes chances no jogo e as grandes chances ficaram para o Corinthians. Eu acho que quem aproveitou melhor foi o Otero, que tem os melhores chutes do time. Porém, o que me impressionou é que o Otero não é um jogador de velocidade e acabou ganhando contra-ataque, o que mostra que o Mancini está realmente mudando o Corinthians. Então, ele está botando jogadores para fazer funções que não eram esperadas e isso tá dando resultado. Então, eu acho que o que esperar desse Corinthians é uma grande melhora e um possível G6. O G6 ele está muito competitivo, está muito difícil entrar e se manter, tá mudando bastante, os times estão muito próximos um do outro, menos Galo e São Paulo, que estão mais à frente, e eu diria que uma classificação para a Libertadores é muito possível, mas ao mesmo tempo é muito improvável.
é muito improvável dizer que um time vai se manter no G6 até o fim do campeonato, e eu acho difícil, por exemplo, dizer quem vai ser campeão nesse momento, porque o campeonato está muito competitivo esse ano. Equilibrado, realmente. E também agora já falamos aqui de um clássico, já falamos do majestoso, agora vamos falar de um clássico carioca. Vamos falar de Vasco e Fluminense, partida que aconteceu no São Januário. O Flu começou fazendo 1-0 e no finalzinho, daquele jeito emocionante, que o torcedor vascaíno já está acostumado, o Germancano, novo ídolo, né, do time vascaíno, né, o novo xodó dos torcedores do Vasco, a galera gosta muito dele, e o Germancano fez um gol no último lance, vibrou demais, e é um lance um gol que ajuda muito o Vasco no campeonato, porque o Vasco está numa situação complicadíssima, o Vasco está lutando contra o rebaixamento para a segunda divisão do Brasileiro, e o Vasco é um time grande, não pode cair. Eu acredito que o Vasco não vai cair, mas sobre a partida, eu acho que o Vasco tem muito a evoluir. Foi um baque muito grande a eliminação do Vasco para o Defensa e Justiça da Argentina, mas o Vasco tem bastante a evoluir, tá com um time, tem jogadores bons, não tem um time para ser rebaixado, e o Germancano é um atacante de muita qualidade e mostrou isso naquela bola que ele sobrou ali. Ele estava bem posicionado, a bola sobrou para ele assim no chute do cara, ele foi, só fez o gol sem goleiro, sem ninguém, e comemorou demais, merecidamente. Cara, eu concordo totalmente. O Vasco ele tem agora essa janela para começar a subir no campeonato. O empate no clássico significou muito, porque o Fluminense vinha em um momento mágico no campeonato. A saída do Odair Hellmann poderia ter se mostrado um baque muito grande na diretoria, porém o Fluminense ele se manteve lá em cima. E isso mostrava que o Vasco não era favorito no jogo, no clássico, né? E até se mostrou até os últimos minutos. O Vasco ele se impôs para cima do Fluminense, o Fluminense se apagou no segundo tempo, e aí o Vasco conseguiu empatar no final do jogo. O Cano é um atacante muito bom, muito certeiro. Ele só precisa de poucos toques para fazer um gol, e isso é uma qualidade muito boa a se destacar do Cano. E outra coisa, o Benítez. Benítez é algo essencial no time do Vasco nesse momento. Muito Eu acho que bom. foi ele que fez o cruzamento, inclusive, sim. Então, há de se esperar que a diretoria vai vender tanto o Cano quanto o Benítez por valores bem altos e vai acabar rendendo bastante, vai acabar se livrando um pouco das dívidas que o Vasco tem. Não tanto quanto o Botafogo, por exemplo, que está afundado em dívidas, porém já é um suspiro a mais, sabe? E mesmo porque tem jogadores subindo da base que são muito bons, como o Miranda, o Thales Magno, que até pouco tempo era uma revelação e que nesse momento não se mostra tão bem. Eu acho que o Pinto ele tem um time muito bom para seguir no campeonato e começou muito bem, só que acabou tendo aquela queda graças à eliminação da Sul-Americana. Agora vamos falar sobre Botafogo e Internacional. O Inter que estava numa decaída absurda, o Inter caiu demais de produção desde a saída do Eduardo Cudê para o Celta de Vigo e a vinda do Abel Braga, técnico que tem um grande histórico com o Inter. Eu mesmo disse aqui no nosso debate que o Abel Braga ia dar super certo. Então, quebrei a cara, o nosso debate mostra. Muita gente ainda nesse programa vai quebrar a cara demais. E eu quebrei dizendo que o nosso debate, que o Abel Braga ia dar super certo. Quebrei a cara, né, dizendo que o Abel Braga ia dar certo no Inter. Acontece. E o Botafogo começou abrindo o placar sobre o Internacional. E o Inter foi lá e virou. O Botafogo está numa situação mais que complicada no campeonato, né? É o lanterna ou vice-lanterna do campeonato? Vice-lanterna. É o vice-lanterna do campeonato, ou seja, o Botafogo faz uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. É Um o time lanterna, perdão. é o lanterna. Lanterna. O Goiás empatou com o Grêmio. Um time tão grande como o Botafogo, lanterna do Campeonato Brasileiro, numa situação pior que o Goiás, que não tem nem o que dizer, é o saco de pancadas do campeonato, o Goiás, e o Botafogo se afundando em dívidas, a torcida revoltada com o Vasco, fazendo protestos, pichando muro de CT, a torcida muito brava com a equipe, o próprio Honda ameaçando de sair do Vasco, uma situação muito complicada por trás.
das quatro linhas, né? Além de estar com a bicada dentro, tá por fora também. Botafogo se afundando. E o Inter, depois daquela eliminação, das duas eliminações, né, nos pênaltis, tentando crescer. Eu acho que é um time que possa crescer, porque tem um elenco muito bom, um time muito organizado, vários jogadores de seleção. O Inter é um time muito bom. O próprio Galhardo, que vive uma fase muito iluminada. O próprio garoto que perdeu o pênalti, o Yuri garoto. Alberto? Não, o que perdeu o pênalti na. Ah, é Peglo. o Ju Peglo. O próprio garoto Peglo, que perdeu o pênalti, é um garoto muito bom, de muita qualidade. Edenilson, que é um veterano, o goleiro Lomba, tem um time de muita qualidade, um time que pode crescer bastante e que pode buscar, e é uma grande realidade, o Inter tentar uma vaga em Copa Libertadores. É uma grande realidade, é um time de muita qualidade e tem tudo para ir para Libertadores, só ter foco e consistência. Cara, eu concordo com você. O Inter, ele começou muito mal com o Abel Braga, começou com eliminações, uma eliminação muito ruim para o América Mineiro, num jogo que o Inter não jogou bem, porém acabou tendo um último suspiro com o Yuri Alberto empatando lá no final. Eu vou dizer também que o América Mineiro não fez uma partida mais brilhante, porém acabou se classificando. Já contra o Boca, o Inter ele se mostrou um time mais consistente, um time que pôde lutar. Ele acabou ganhou lá na Bombonera, o que já não é normal, e levou para os pênaltis. Infelizmente não ganhou. Algo que não acontece normalmente é o Boca perder em casa, e dessa vez continua mesmo. O Boca não perdeu, se classificou, vai enfrentar o Racing. Eu vejo um Boca mais fraco do que eu esperava, sinceramente, mas isso não tira os méritos do Inter. O Inter jogou muito bem contra o Boca. Porém, o Inter vem fazendo boas partidas pelo Brasileiro, empatou com o Atlético Mineiro lá no. Não foi no Mineirão, acho que foi no Independência ou no Mineirão. Enfim, em Minas Gerais, e dessa vez ganhou do Botafogo, então está se mantendo em cima da tabela. O Botafogo não é um time mais brilhante do campeonato, mas já é uma vitória. Então, ganhar de times pequenos é sempre algo decisivo. E o Botafogo está numa descida, uma descida que está se tornando cada vez mais no fundo do poço, vamos dizer assim. Eu acho que vai ficar difícil para o Botafogo sair dessa daí agora, porque os jogadores mesmo já não estão com vontade de jogar. O Botafogo tem jogadores de Copa do Mundo, tem revelações do brasileiro. O Pedro Raul, que fez o gol desse jogo, o primeiro do Botafogo, né? Ele é de fato um jogador muito bom, que provavelmente vai ser vendido no final da temporada, porque o Botafogo está todo endividado. E eu acho que o que resta a eles é simplesmente tentar sair da zona do rebaixamento e, sinceramente, quitar as dívidas. Parar de trazer jogador de fora, investir na base, trazer os moleques da base, renovar os contratos e renovando o time pouco a pouco até o Botafogo voltar ao normal. Já o Inter, eu acho que o Inter pode tentar sim uma Libertadores, tá muito bem no Campeonato Brasileiro e se acabar só indo para a Sul-Americana, é um time muito favorito a ganhar a Sul-Americana, inclusive. Mas eu acho que, como eu disse, não dá para prever nada. O G6 está muito competitivo e o Inter pode, inclusive, entrar aí no G6 ou no G7 se um brasileiro ganhar a Libertadores. Tem 3 aí ainda, então vamos ver. E agora já falamos bastante de Campeonato Brasileiro e vamos falar de Palmeiras também. Palmeiras ganhou de 3-0 do Bahia e aqui temos um palmeirense para falar para gente que ele é especialista nesse assunto, o cara acompanha o time dele. Então, o que você achou aí, Mordida? Cara, eu achei um Palmeiras inovador, de verdade. Eu não esperava um jogo assim. É claro que o Palmeiras não foi genial, eu diria que faltou bastante ainda. O Bahia se impôs muito bem contra o Palmeiras, apesar do placar. No começo não parecia que era o Palmeiras que estava ganhando, apesar de abrir o placar com 6 minutos. Porém, eu vou te dizer o seguinte: o Abel não jogou, não estava no banco esse jogo, o Abel ainda estava longe por causa da Covid, e quem estava era o Castanheira, se eu não me engano. E ele escalou o Mike e o Breno Lopes na mesma ala direita. E eles jogaram muito bem, o centro de criações no primeiro tempo. Se você vê a jogada do primeiro gol, foi ali um cruzamento da direita. O segundo gol foi um pênalti que o Mike caiu dentro da área, sendo o Mike um lateral muito contestado pela torcida e dessa vez fazendo um jogo brilhante. E o terceiro gol foi... Eu não vou conseguir lembrar agora como é que foi.
de verdade. Só um segundo, que aí eu já vejo. Tranquilo. O terceiro gol foi do Rony, não foi jogada pela direita, foi um contra-ataque, e o Rony fazendo um gol muito bom, realmente usando a velocidade dele, e dessa vez tendo um pouco mais de técnica. Eu acho que é uma evolução muito boa para o Rony, já está se aproximando do melhor ano que ele teve no Atlético. Então é uma grande evolução. Eu acho que o Abel trouxe muita personalidade para esse elenco, e eu acho que mesmo quando eles estão só com os interinos, é um grande time ainda. É um time que pode mostrar muito. Entrou no G4 recentemente. É impossível dizer se vai continuar no G4. E eu não acho que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, sendo sincero. Porque nessa briga aí vai ter o Flamengo, o Atlético e o São Paulo. Sendo que o Flamengo e o Atlético só tem o Brasileiro agora. E o São Paulo ainda tem a Copa do Brasil. E eu acho que o São Paulo vem forte na Copa do Brasil, porque o Grêmio está numa descida impressionante. Empatar com o Goiás, empatar com o Goiás em 0-0 já não é algo bom. Algo próximo disso foi o Palmeiras perdendo para o Goiás. Só que nesse caso o Palmeiras estava cheio de desfalque. E o Grêmio que vai vir contra o São Paulo, aí, cara, de verdade, o São Paulo pode amassar o Grêmio nesse jogo, se não se recuperar do clássico, né? Agora o São Paulo tem que manter a cabeça no lugar, perder um clássico, porém tá na liderança do campeonato. Então, se perder a mão do volante nesse momento, não vai conseguir manter. Vai ter um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, muito difícil contra o Grêmio, provavelmente. E eu acho que o São Paulo ainda continua favorito contra o Grêmio, mesmo assim. Já falamos aqui de Campeonato Brasileiro, falamos bastante sobre os principais jogos, os times que estão mais complicados, os times que estão bem. Agora vamos falar sobre. Vamos sair um pouco do Brasil, vamos para a Europa, vamos falar de Champions League, que no último nosso debate foi o título, né? Aquele triste caso de racismo em uma partida de Champions, do quarto árbitro, para um jogador do Istambul Basaksehir. A partida foi remarcada, foi jogada no dia seguinte do último nosso debate, né, numa quinta-feira, e tivemos show do adulto Neymar, que se mostra um novo homem, um novo jogador, fez um hat-trick e um dos gols, uma pintura, né, que ele passa uma caneta no cara e dá uma chapada no ângulo. Neymar que está no seu auge, né, aos 28 anos, está muito bem, e está brigando para tentar ganhar essa primeira Champions de todos os tempos do PSG. Sobre o PSG, é um time que vem crescendo, estava muito mal, tanto no francês quanto na Champions League. Tinha risco de ser eliminado até esse último jogo, né? Mas ganhou, fez a sua parte, ganhou do United no Old Trafford e agora ganhou do Istambul Basaksehir. E o United acabou perdendo para o RB Leipzig e acabou sendo eliminado da Champions League, o Leipzig, e acabou indo para a Europa League novamente, estressando a torcida do United. A torcida ficou realmente muito chateada, porque o United tem um elenco caríssimo, um elenco recheado de jogadores de seleção, de jogadores de nível mundial, e acaba acontecendo isso, né? Quem passou foi o Paris Saint-Germain e o Red Bull Leipzig, né, que passaram. Qual a sua opinião aí, Mordida? Cara, na minha opinião, eu acho que o PSG ainda tem muito a se mostrar de verdade. Vem numa crescente muito boa na Champions. É claro que pegou adversários fáceis, digamos assim, nesse caso do Istambul, porém ainda estava num grupo com o Leipzig e o Manchester United, que só pôde definir vaga na última rodada. Então era um grupo realmente forte. O PSG passou muito bem, é claro que começou muito mal, mas passou muito bem. E pode se engrandecer sobre o Barcelona, que está numa fase horrível, cara. O Barcelona perdendo de 3-0 em casa para a Juventus não é algo bom. Principalmente que a Juventus está de técnico novo. É claro que a Juventus está numa crescente enorme, tanto no campeonato italiano quanto na Champions League. O Cristiano está voando, mesmo fazendo muitos gols de pênaltis, ainda é um grande jogador. Não dá para se questionar isso. E eu acho que a Juventus ainda vai arrancar muito nessa Champions também, assim como o PSG, visto que vai pegar o Porto nas oitavas de final. Acho que o Porto não vai passar, não. Eu, como sou torcedor do Barcelona na Europa, eu estou acompanhando muito a equipe nesses jogos de fase de grupos. Estava muito bem, tinha a melhor campanha da Champions até o momento, era o time com mais vitórias, eram 5 jogos
e 5 vitórias, estava muito bem, mas contra a Juventus no Camp Nou, o único que jogou bem do Barcelona novamente foi o Messi. O Messi, o único que tentou fazer as coisas, tentou dar chutes. Buffon se mostrando imparável, se mostrando ser um dos maiores de todos os tempos, com 42 anos, 43 anos. Quantos anos ele tem? Provavelmente nessa faixa. 42, sendo imparável, fazendo defesas muito grandes num dos maiores jogadores do mundo, que é o Messi. Buffon, né? Imparável, inquestionável, um mito, revolucionário. Buffon é sem palavras. Sobre Buffon, não tenho o que dizer, mas Cristiano Ronaldo novamente sendo decisivo, fazendo seus gols de pênalti, e fazendo as suas participações em jogadas também. A Juve vem forte na Champions. Eu acho que não vai ser campeã, não tem time para isso, mas o Barcelona vem numa fase muito ruim, até por achar que os jogadores daquela fase de ouro, né, 2010, 2012, 2011, essa fase de ouro do Barcelona, eles achavam que esses jogadores fossem durar para sempre, como Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, esses mesmos caras, né, Jordi Alba, o próprio Stegen, que vem sendo decisivo, só que já está ficando velho. E assim, o Barcelona não quis achar novos talentos e foi renovando o contrato dos caras até ficarem muito velhos. E aí o time acabou, né? Eu não preciso dizer muito o que aconteceu com a equipe do Barcelona depois disso, né? Virada para Roma, virada para Liverpool, goleada para o Bayern, goleada inesquecível. E não tem muito o que dizer, né? O Barcelona vem se afundando cada vez mais. Um garoto que estava indo muito bem, o Ansu Fati, né? O Ansu, né? Mais conhecido como Ansu. O Ansu Fati estava vindo muito bem, acabou se lesionando, infelizmente. Coutinho, lesionado também, o time do Barça muito desfalcado, mas mesmo assim, o Barcelona muito mal, muito não encaixado. Só o Messi jogando, com aqueles resquícios de genialidade que restam nele, e só lamentar o Barcelona atualmente. Cara, se fosse para ter uma atenção nesses jogos, eu botaria atenção em 2 jogos em específico. Atlético de Madrid, Chelsea, e Mönchengladbach e City. Esses 2 vão ser grandes jogos, na minha opinião. Primeiro, o Mönchengladbach surpreendeu na fase de grupos. Primeiro aí, fala os jogos das oitavas. Ó, galera, o Mordida vai repassar aqui os jogos das oitavas de final, que aconteceu o sorteio antes de ontem, os jogos das oitavas de final da Champions League. Meu, teve 2 jogos aí que vão parar tudo, e ele vai contar todos aqui para a gente ficar bem antenado. Legal. RB Leipzig e Liverpool, 16 de fevereiro. No mesmo dia, Barcelona e PSG. Um dia depois, Sevilla e Borussia Dortmund e Porto e Juventus. Dia 23 de fevereiro vai ter Atlético de Madrid, Chelsea, Lazio e Bayern. Dia seguinte, Atalanta e Real Madrid e Mönchengladbach e City. E seguinte, por que eu acho que esses 2 jogos vão ter mais atenção? Eu acho que o Mönchengladbach ele pode ser um adversário muito forte para o City. Mesmo que o City fez uma grande fase de grupos, o Mönchengladbach fez frente a muitos times. Assim como o Shakhtar Donetsk, que acabou não passando da fase de grupos. Era um grupo da morte, realmente, e eu não esperava que o Mönchengladbach fosse quem fosse passar. Eu esperava que quem passaria fosse a Inter de Milão junto com o Real Madrid, sinceramente. Porém, vem um time muito forte, e eu acho que pode fazer frente ao City jogando na Alemanha. Jogando na Inglaterra, a história é outra, mas nunca se sabe. O City foi eliminado por Lyon ano passado, e foi naquele jogo que o Sterling perdeu aquele gol inacreditável. Nossa. E eu acho que vale a pena prestar atenção, mesmo quando o time não é favorito. Então, preste atenção no Mönchengladbach, porque se passar do City, vai ser um grande time para as quartas de final. Agora, o Atlético de Madrid e Chelsea. Eu acho que vale muito a pena prestar atenção nesse jogo, porque o Atlético de Madrid vem numa grande fase no espanhol, e o Chelsea ele tem um elenco todo renovado, não vem realmente numa boa fase na Inglaterra, porque perdeu nesse último jogo contra o Wolverhampton de 2-1. Eu acho que um jogo que o Chelsea tinha na mão a vitória acabou perdendo de bobeira. Eu acho que vale a pena prestar atenção, porque é um confronto de times bem fortes, times bem montados.
E eu acho que vai ser bem legal ver, assim como foi Atlético de Madrid e Liverpool na temporada passada, se eu não me engano. Foi. Destaque também para Lazio e Bayern, que eu acho que vai ser uma goleada, sinceramente. E Atalanta e Real Madrid, que vai ser um jogo muito difícil para o Real Madrid, principalmente lá na Itália. Na Itália, a Atalanta tem presença, porém no Bernabéu eu acho que nem precisa dizer que o Real Madrid vai estar muito forte. Se mostrou muito grande nessa última rodada, ganhou de 2-0 do Mönchengladbach mesmo, e eu acho que tem time para surpreender nessas oitavas de final. Não acho que tem time para ser campeão, sinceramente. Sevilla e Borussia Dortmund, assim como Porto e Juventus, é muito fácil dizer quem vai passar, na minha opinião. Eu acho que o Borussia vai passar do Sevilla. Tem um time mais forte. Mesmo que o Sevilla seja campeão da última Europa League, eu não acho que o Sevilla passa do Borussia. E o Porto, eu acho que não vai ganhar da Juventus, assim como o Não. Leipzig não vai ganhar do Liverpool. O Uhum. Leipzig ganhou do Manchester United nessa última fase de grupos, porém não é um time muito rígido, sabe? Acabou fazendo 3 gols e levou mais 2. Então, acho que não adianta você dar 3 tiros no cara e levar mais 2. Senão você não vai muito longe. E eu acho que o Leipzig vai ficar só por aí mesmo. E vale prestar atenção de novo no Bayern de Munique, que, na minha opinião, continua sendo o favorito para a Champions League esse ano. O Mordida já falou de todos os jogos aí. Eu penso igual ele sobre os vencedores de cada jogo, mas queria dar destaque ao jogo que vai mais para todos, né? Que é o reencontro de Messi com o Neymar, que fizeram história, né? Com o Barcelona, uma das maiores duplas de todos os tempos, e agora vão se reencontrar, né? Uma grande partida Barcelona contra PSG. Duas equipes, o Barcelona só caindo de produção e o PSG subindo. Também meio mal, deu uma escorregada de novo no Campeonato Francês. O Neymar, né, que saiu chorando lá pela entrada do Thiago Mendes, mas perdeu o PSG novamente no Campeonato Francês, está escorregando, está em terceiro lugar no Campeonato Francês. Não é um costume, né? E o Barcelona está muito mal no Campeonato Espanhol. Então, é um confronto de equipes que buscam a sua forma ideal, que não estão na sua forma ideal, que tem equipes de muita qualidade. Vai ser um grande jogo, com toda certeza, mas na minha opinião, o PSG passa até com uma certa facilidade, assim. O PSG vai passar bem. E agora, falando sobre a Champions em geral, eu dou três favoritos. Eu dou de favoritos o Bayern de Munique, o Liverpool e o PSG. Se não se enfrentarem antes, no sorteio, né, numas quartas, numa semi, a final pode ser, eu acho que vai ser um desses três times, né? Eu tenho quase certeza, eu dou 90% de chance que um desses três vai estar na final da Liga dos Campeões, né? O Bayern, não preciso dizer, né, tá máquina mortífera, matando tudo que vem pela frente. Todo mundo com medo do Bayern de Munique, né, senão vai tomar goleada. Lewandowski, o Bola de Ouro 2020, né, vai ser eleito, a gente não precisa nem ter segredo, né? Lewandowski, o Bola de Ouro, uma fase incrível. O Liverpool, com os jogadores que já conhecemos, né? E o PSG, com o Neymar, Mbappé, com esses dois, né? E o resto do time jogando com eles dois, para eles dois. De Maria também, muito bom, mesmo estando velho. Mas o Neymar é o cara que vai desequilibrar. E pode ser eleito o melhor jogador da Champions League, até porque é o artilheiro empatado com o Haaland. Tem o Icardi também no time do PSG, né? Que vale dizer, né? Que é um bom jogador. Mas perde muita chance o Icardi. E Perde não é, demais. é o Neymar, né, mano? É. Mano, a gente já falou de muita coisa. Falta o quê? Ah, falta a Libertadores. Libertadores e se também quiser a próxima rodada do Brasileiro. Também. Libertadores, a gente comentou sobre as quartas de final. Eles comentaram sobre os jogos que estavam para acontecer no último nosso debate. E agora os jogos aconteceram. E a gente vai comentar sobre esses jogos tão queridos que é a nossa Copa Libertadores. Vamos começar então por Grêmio e Santos. Grêmio e Santos que foi 1-1 no jogo de ida. Caio Jorge fez o gol do Santos e logo no apagar das luzes do estádio, na arena do Grêmio, o juiz marcou um pênalti para a equipe do Grêmio
e o Diego Souza bateu muito bem, bateu no ângulo. E no último lance ele foi lá e fez 1-1. O Grêmio que estava muito mal. Agora que a gente está gravando esse vídeo, tá acontecendo o jogo de volta entre Grêmio e Santos. A gente não é melhor opinar, porque a gente não sabe como que vai acabar o jogo. E isso fica por próximo nosso debate. Quarta-feira, fica ligado que sai o próximo e a gente vai comentar bastante sobre esses jogos de agora. Eu vou comentar o Grêmio sobre... Oi? O Grêmio tá levando uma surra. O Grêmio tá levando uma surra, cara. O Grêmio. Tá levando uma sua. Também tivemos River Plate e Nacional. O Nacional que inexplicavelmente passou do Del Valle, que é uma equipe muito organizada, eu assisti esse jogo. O Nacional foi retranqueiro num nível absurdo. O goleiro do Nacional fez defesas maravilhosas, é um grande goleiro. Não me vem à cabeça o nome dele agora, mas é um ótimo goleiro, depois eu pesquiso, que fez grandes defesas e o Del Valle atacou demais o Nacional. 0-0 os dois jogos, e o Nacional deve ter treinado demais os pênaltis. Chegou lá, não bobeou e conseguiu passar de fase. Aí sobre esse jogo de agora. Teve um gol Del Valle, né? Um gol anulado. Um gol anulado do Del Valle. E nas quartas de final tivemos Nacional e River Plate, que o River Plate, né, para muitos, é o grande favorito a ser campeão depois da eliminação do Flamengo. O Del Valle, não, o Nacional continuou retrancado. E no Monumental de Núñez, o River Plate ganhou de 2-0 do Nacional do Uruguai. O River conseguiu desmontar essa defesa retrancada deles e conseguiu fazer 2 gols. Agora, para o jogo de volta, acho que não tem muita surpresa. O jogo acontece hoje às 9h30 e eu tenho quase certeza que o River Plate vai passar de fase sem dificuldades. Vai ser 1-0, 2-0 também esse jogo de volta. Eu acho, é o que eu penso. E o River Plate é uma equipe de muita qualidade, tem tudo para chegar na final e ser campeão e levar sua quinta Libertadores para casa. Então, cara, sobre Palmeiras e Libertad. Mesmo no primeiro jogo, eu vejo uma arbitragem meio confusa. Eu acho que faltou um pouco a atitude do VAR para olhar naquele lance do Cáceres no tapa no Rafael Veiga, assim como rolou no segundo jogo uma agressão fora de lance da bola. Porém, não foi um lance decisivo, então não há de colocar aqui. O Palmeiras empatou em 1-1, aliás, o Libertad empatou em 1-1 em casa no primeiro jogo e o Palmeiras ganhou de 3-0 no Allianz Parque. 1-1, o Libertad jogou muito bem, pressionou em cima, assim como no segundo jogo, e funcionou muito bem. As primeiras finalizações, e quase a maioria delas do jogo inteiro, foram do Libertad. O Palmeiras abriu o placar na Bacia das Almas, lá pelo fim do primeiro, e depois foi uma retranca, e só jogando no contra-ataque não funcionou bem. Depois o Libertad empatou ainda, na Bacia das Almas também, um gol de cabeça do Espinosa, na hora que fez o gol e nem comemorou, acabou caindo no chão. Então foi um jogo meio feio esse primeiro jogo, mas no segundo foi um jogo mais legal. O segundo jogo foi um jogo mais legal, foi mais competitivo, né? O Libertad começou mandando uma bola mais perigosa, né? Mesmo com mais presença do time do Palmeiras, o Libertad foi quem mandou a chance mais perigosa primeiro, e o Everton defendeu com o pé esquerdo. Depois, mais tarde, o Scarpa mandou um gol, mandou um chute muito forte no canto do Martin Silva, que foi o destaque, sem dúvida, da partida. Martin Silva tá catando muito. Provavelmente, quem trouxe o Libertad aí pra frente das fases foi o Martin Silva. Se você olhar os jogos do Libertad, ele que foi fazendo os milagres, pouco a pouco, salvando o time do Libertad. Ex-goleiro do Vasco, que, meu, o Martin Silva é de fato um goleiraço. Eu não sei se é de seleção paraguaia, se eu não me engano o Muslera é titular, né? Bom, enfim, o Libertad não fez um grande jogo depois daquelas chances, só foi ter uma grande chance quando já estava levando 2-0, uma chance que o Marcos Rocha falhou numa recuada de bola, lá no meio de campo, tentou dar uma recuada com a cabeça, e quase que o Libertad faz um gol no 2-1. Porém, eu vejo um domínio mais pro lado do Palmeiras. O Palmeiras abre o placar com o Scarpa, faz o segundo gol com o Rony, se eu não me engano. Foi com o Rony.
ali mais o Palmeiras voltando para o jogo, depois da expulsão do Pires, que é ex-jogador do São Paulo. O Pires, depois que foi expulso, acabou crescendo o jogo do Palmeiras. Inclusive, com o Rony fazendo gol, que acaba mostrando grande evolução. Tá numa boa fase o Rony, e quase uma grande fase, né? Vamos ver aí os próximos jogos. E depois o Gabriel Menino, que foi provavelmente um dos melhores do time do Palmeiras nessa partida. Acho que faltou um pouco mais de disciplina, fez umas faltas muito bobas, levou amarelo. E acho que se não se controlasse, poderia não estar no jogo contra o River Plate ou o Nacional na semifinal. Realmente River Plate, né? Uhum. Pelo lado do Palmeiras, o destaque é Gustavo Scarpa, que foi provavelmente o melhor da partida. E pelo lado do Libertad, foi o Martin Silva, sem dúvida, que salvou o time do Libertad de levar um 4-5-0. O Verón não foi que o Verón perdeu, foi um mérito quase que total do goleiro. O goleiro fez 2 defesaças, 2 milagres seguidos, e se já não tivesse perdendo, ia ser mais que um jogaço. Eu acho que, na minha opinião, o Libertad fez muita pressão no Palmeiras, apesar de muita gente apontar o Palmeiras como favorito desde o começo do confronto. E vale destacar que a arbitragem do segundo jogo também foi muito questionável. Eu sinceramente não concordo com as marcações do juiz. Teve um lance de cruzamento do Scarpa, que o cara se jogou, e o Scarpa, quando foi continuar na bola, o juiz deu falta. No lance seguinte, o Vinha foi cruzar uma bola e desviou na mão do jogador, e o juiz só mandou tiro de meta. Então eu realmente estou preocupado com essa arbitragem da Conmebol, porque além de já ter multado o Rony por uma manifestação contra o racismo, o Rony foi multado por uma manifestação contra o racismo, o que eu acho um absurdo. O presidente da Conmebol, que é uma empresa paraguaia, é torcedor do Libertad. Então eu acho que tem uma certa relação com isso. Porém, não vamos ficar mais pro lado do torcedor, vamos voltar ao profissional e agora falar de Boca e Racing. Boca e Racing vai ser um bom jogo. Eu acho que é um jogo de argentino contra argentino, sempre vai ser um bom jogo. Porém, eu vejo o Boca mais favorito, com certeza. O Racing não fez um jogo bonito. Nenhum dos jogos que o Racing fez contra o Flamengo foi bonito. Foi um jogo totalmente retranca. O Flamengo só não passou o carro em cima do Racing porque tinha um goleiro fazendo milagres, que é o Arias. Mas eu também não acho que o Boca tem o poderio do Flamengo para golear o Racing. Eu acho que vai ser um jogo muito truncado pelo lado do Boca. Mesmo que o primeiro jogo seja do Boca, já que não fez fase de grupos melhor que o Racing. Então, já falamos aqui sobre quase tudo. Agora vamos só falar sobre uma coisa, bem rapidinho, que é uma informação. Não é mais sobre campeonato, é sobre uma premiação, que é a premiação do The Best da FIFA, que vai eleger o melhor jogador do mundo. E, surpreendentemente, para todos os fãs de futebol, as pessoas que acompanham a temporada, que gostam de ver os grandes jogadores, surpreendentemente, a FIFA anunciou que a final está com Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo. Vale ressaltar que o Messi, para quem não estava antenado, o Messi foi eliminado nas quartas de final da Champions League, tomando 8 gols para o Bayern de Munique. Não ganhou a Supercopa, não ganhou a Copa, não ganhou a Liga, não ganhou a Champions, não ganhou nada. E foi, claro, tem os números, gols, assistências maravilhosos, como sempre. Isso a gente já está acostumado com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, sempre com os números maravilhosos. Mas a questão do título faltou. E o Cristiano Ronaldo, campeão do Campeonato Italiano, que mesmo com sem o Cristiano Ronaldo, a Juve também ia ganhar o Campeonato Italiano, e na Champions League eliminado nas oitavas de final para o Lyon. Então, são 2 anos pífios dos 2 jogadores, e a FIFA protegendo, como sempre, e não levando Mbappé, não levando De Bruyne, e não levando o mais absurdo, o Neymar, que ficou lesionado, claro, jogou poucos jogos, jogou quase 27 jogos na temporada, mas perdeu só o campeonato francês. E eu garanto que um jogador não vai ser bola de ouro por ir bem no campeonato francês, e sim na Champions League. E o Neymar na Champions League foi extremamente decisivo, fazendo gols contra o Borussia Dortmund na ida e na volta, sendo importantíssimo contra a Atalanta, contra o Leipzig e contra o Bayern, tendo um papel não tão importante, porque a equipe do Bayern realmente mereceu ser a campeã.
Mas não ter Mbappé, não ter De Bruyne e não ter Neymar, para mim, foi o auge. Para mim, teria que ser, como não são 4, né, são 3, para mim seria Lewandowski, claro, é inquestionável, seria o campeão. Depois Neymar e depois De Bruyne. Essa, para mim, seria os 3 finalistas. Foi um absurdo não. Não tiro ninguém da sua lista, aliás. Concordo totalmente. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião é a mesma. Eu acho que a temporada do Messi e do Cristiano foram muito apagadas para serem colocados como os melhores. E acho que o Lewandowski tem que levar isso, senão a premiação tá muito absurda. Já foi absurdo com o Modric ganhando lá atrás. Nossa. E agora, se ganhar, se o Lewandowski não ganhar, pelo visto, a bola de ouro vai parar de valer. Sinceramente. E já não Bola vai de ser ouro mais. não. The Best já não vai ser mais baseado em quão bom o jogador foi no ano. E sim o quão famoso ele é. Então. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Muito legal gravar esse quadro, comentar sobre as nossas opiniões sobre futebol para a galera que curte a gente. Estamos com 350 inscritos. Muito, muito obrigado mesmo. Com 400, iremos lançar uma entrevista com um grande jogador. Uma dica que eu já falei no outro vídeo e vou repetir aqui. É o maior ídolo de um grande clube brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, se fosse, tipo o Messi para o Barcelona é esse cara para esse tal clube. Mas é claro, se chegar a 400 inscritos, a gente lança essa entrevista. Foi super legal, uma oportunidade única. Com essa questão do coronavírus, fica muito complicado gravar vídeo, tem que ser assim por chamada. A gente não consegue gravar tantos vídeos pessoalmente. Os reacts também são por chamada, fica tudo mais complicado. Só que a gente está se redobrando para conseguir trazer 3 vídeos por semana. E tá super legal gravar, mas quando acabar o coronavírus, pode ter certeza que vai. Os vídeos pessoalmente são super legais. Outra coisa que o Mordida deu essa ideia. Se vocês acharem legal a gente fazer o nosso debate, não em formato de vídeo, mas em formato de podcast, a gente deixa a logo do Chamo VAR assim, e só com o áudio, aí se você quiser caminhar ouvindo, ouvir tranquilo jogando videogame, sei lá, fazendo qualquer coisa, vocês deixem nos comentários. Fala, mano, eu quero muito que o nosso debate seja um podcast, ia ser muito legal, muito mais prático. Vocês deixam aqui que a gente realmente vai pensar em mudar. É basicamente isso. De novo, deixa o like, se inscreve no canal, que com 400 inscritos tem novidade. Tem muito mais novidades para o canal, muitos quadros, coisas interessantíssimas. Compartilha demais para os seus amigos que curtem futebol. É isso, muito obrigado pela audiência. É nóis. Falou! Chama o VAR, moleque, chama o VAR.